eram palavras da boca para fora, não eram palavras sem sangue, sem vida, mas eram palavras verdadeiras. Então a esperança desses homens no meio dessas guerras, dessas batalhas, e as guerras deles não eram simplesmente a guerra espiritual, mas era a guerra física, literalmente. O risco de serem traídos, o risco de terem uma lança atravessada, né? Ou seja, eram literalmente batalhas, guerras, combates mesmo, onde eles poderiam ter todas as condições de medirem forças, fisicamente falando. Mas ao invés de medir força fisicamente falando, esses homens, eles confiavam em Deus. Então eles não mediam forças na quantidade de carros, na quantidade de cavaleiros, na quantidade de lanças. Esses homens não mediam forças. Tanto que em algumas vezes que Israel saía à batalha e que os profetas eram convidados, ou seja, eram consultados pelos reis, e muitas vezes esses reis perguntavam aos profetas: vou ou não vou à batalha, terei vitória ou não terei vitória, conquistarei ou não conquistarei? E muitas vezes o profeta diz, né, vai à batalha que o Senhor já entregou nas tuas mãos esse exército. E o interessante é que no decorrer dessa história dos reis, a Bíblia relatava muitas vezes que o exército adversário era um exército tão numeroso como a areia do mar, que não se podia contar, né? A gente já deve ter lido essas passagens, né? E o exército era como a areia do mar, que não se podia contar. E ainda assim o profeta vinha com uma palavra de Deus dizendo: vai, porque vocês serão vitoriosos. Então a gente chega à conclusão que esses homens não estavam medindo forças ou medindo o tamanho do seu exército, porque exército era capacitação. Medir exército era capacitação de quem pode mais, de quem conquistaria, né? Então quando você olha para um exército de Davi, os valentes de Davi eram 300 homens. E com esses 300 homens, Deus fazia proezas. Então eles não mediam, eles confiavam. Eles confiavam em Deus. Muitas vezes a gente entra nessa loucura, nesse corre-corre de comparativos, né? A gente para olhar, para fazer comparações, para fazer as análises da vida. E quando os números não estão equivalentes ao que nós gostamos, ao que nós esperamos, se nós não confiarmos, nós entramos em desespero. Quando os números não estão encaixados ou inseridos naquilo que a gente acha como: esse aqui é o meu alvo, esse aqui é o meu objetivo, a gente começa a achar que o que nós estamos fazendo ou o que está acontecendo ao redor não está suprindo a nossa necessidade, ou nós não estamos sendo cuidados, alguma coisa assim, entende? Então cada vez que eu leio esses salmos ou essas passagens do Antigo Testamento, eu enxergo essa forma tão verdadeira de confiar em Deus. O que esses homens viveram a verdade foi tão profunda que Deus encontrou isso digno de ser escrito em um livro para atravessar por todas as gerações e chegar em nós. Então não foi pautado na mentira nem na emoção, foi pautado num relacionamento verdadeiro. Quando eles subiam ao monte para orar, eles oravam. Quando eles se preparavam para guerrear, eles guerreavam. Quando eles se preparavam para obedecer, eles obedeciam. Não importando o tamanho do gigante, não importando quão habilidoso o Golias era, mas a convicção no coração de Davi
E desses homens todos era tamanha a ponto de poder falar a 450 profetas, como Elias fez no Monte Carmelo, porque ele confiava. E não era uma confiança perdida ou solta, não era uma confiança de culto, mas era uma confiança que dirigia as suas vidas. Era uma confiança que estabelecia a sua vida, que trazia uma marca na vida desses homens. Homens como os profetas de Baal, que em determinado ponto já começavam a se cortar como oferta a Baal, para que Baal pudesse responder, ou seja, homens que estavam levando muito a sério aquilo que eles acreditavam. E Elias dizendo: chama mais alto, talvez ele esteja dando uma volta, esteja ocupado. A convicção era tão grande de que Deus ia fazer, que no momento que ele prepara o seu altar e a sua oferta, ele manda jogar imensa quantidade de água e ainda faz um córregozinho, né? Uma valinha, vamos dizer assim, ao redor, a ponto da a lenha estar ensopada, a oferta e aquele cântarozinho, aquele córregozinho está tomado de água. E a oração dele é para que saibam que tu és Senhor. Faça fogo cair do céu, para que a honra seja tua, para que a glória seja tua. E a verdade que há no coração daquele homem foi o que moveu o coração de Deus. Eu acho que muito mais do que exterminar profetas de Baal, no coração de Deus estava em honrar a fidelidade do coração do homem. Porque os profetas de Baal sempre iriam existir, mas homens com coração fiéis é uma marca rara. Então não acredito que o maior alvo de Deus fosse que os profetas de Baal morressem. Eu acredito que o maior alvo de Deus fosse honrar a fé, o acreditar e o confiar naquele homem, a ponto dele estar colocando a sua vida à disposição de Deus. E Deus honra. Então palavras, elas deixam de ser palavras quando essas palavras marcam a nossa vida. Assim como a palavra de Cristo deixa de ser a palavra quando ela não marca a nossa vida. As nossas palavras passam a ser palavras quando ela não precisa de uma assinatura embaixo, quando ela não precisa de uma segurança, quando ela não precisa de um contrato. Porque quando você falou, você falou. Então as nossas palavras para Deus, ela está diretamente, eu acho que proporcional ao que Ele é para as nossas vidas. Não são as palavras que Deus honra. Não são as palavras que Deus exalta. Paulo é um homem que carrega a palavra. E é o nome de Jesus, enfermos eram curados. E ao nome de Jesus, demônios eram expulsos. E ao nome de Jesus, vidas eram transformadas. Não pela palavra de Paulo, mas porque o coração de Paulo tinha uma marca, que era a palavra de Deus. A mesma palavra foi utilizada por jovens que queriam expulsar um demônio, um espírito imundo. E quando repetem as palavras sem verdade, o espírito imundo diz: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo.
mas quem são vocês? Então, pela palavra que sai dos lábios de Paulo, Deus o honra, não porque ele encontrou a fórmula certa, ou porque ele encontrou a combinação certa de palavras. Deus o honra por causa de um coração de verdade. De verdade. Então é isso. Nós temos a convicção de que não é o que a gente diz, não é o que a gente fala, não é. É o que nós somos, é o que nos tornamos. Isso é o que vai fazer diferença. Se nós temos Elias nesse lugar, se nós temos corações como o de Elias, Deus faz fogo cair do céu por causa de você. Não para contemplar o seu desejo, mas porque Deus ama um coração submisso, quebrantado. Deus ama. Eu do fundo do coração acho isso. Eu leio a Bíblia e encontro isso na Bíblia. Do fundo do coração eu acredito que Deus não estava mais interessado em matar os profetas do Baal do que honrar Elias. Mas Deus faz fogo cair do céu, porque aquele homem estava falando de verdade com Deus. Porque aquele homem não tinha dúvida de quem era o seu rei. Porque o coração daquele homem não estava simplesmente falando, ou a boca não estava simplesmente falando, mas os seus lábios eram uma expressão do que já era o seu coração. Todas as vezes que nós expressarmos, abrirmos a boca, verbalizarmos a Deus, e Ele encontrar verdade no coração, então é bem provável que fogo caia do céu. É bem provável que Deus faça alguma coisa. É bem provável que Deus, mesmo que não faça o que a gente quer, mas que Ele fale conosco. Porque o que antes de qualquer coisa, de ter as nossas necessidades contempladas, existe um desejo do Senhor de confirmar, de ratificar o coração na sua presença. Então Ele fala conosco não porque Ele tem que falar. Ele fala conosco para que nós não esmoreçamos. Ele fala conosco não porque Ele se sente obrigado em falar, mas Ele fala conosco porque Ele quer que eu e você saibamos que enquanto o nosso coração estiver vivendo de verdade, na verdade, você tem aliança com Ele. E aí então é provável que fogo caia do céu. É provável que mar se abra. É provável até que, se o mar não se abrir, Ele nos dê o poder de andar por sobre as águas. Então seu problema não é a sua casa, seu problema não é seu marido, seu problema não são seus filhos, nem sequer a sua vida financeira. Muitas vezes o problema é a que distância nós estamos enxergando Deus.
como uma linguagem figurada, Deus poderia falar para Moisés: entra aqui na tua tenda que eu quero falar contigo. Porque se Moisés lá embaixo recebia a mensagem de Deus dizendo: Deus mandou você subir, ele não poderia falar o que ele queria ali? Não é verdade? Se Deus consegue falar com Moisés no pé do Monte Sinai, mas por que então Deus manda Moisés subir ao monte? E aí eu chego a uma conclusão que é para tirar Moisés de toda aquela bagunça, zoeira, porque as pessoas iam em Moisés. Por isso que ele coloca um limite: diga ao povo para não tocar na montanha, porque se tocar, serão fulminados. Sobe você e o seu ajudante, seu serviçal, Josué. Então nosso problema não está no que nós achamos que é problema. O nosso problema está que nós estamos querendo falar com Deus ao pé do monte, onde o barulho está muito alto, a agitação está muito grande. O nosso problema está que nós queremos não ter trabalho de subir o monte. Tá dando para entender subir o monte? Não é que subir o monte literalmente, né? Nós não queremos ter o trabalho de buscar na palavra, nós não queremos ter o trabalho de gastar horas em oração, nós não queremos ter o trabalho de até estar no culto. E todas as vezes que isso acontece, nós estamos nos enganando. Se não for para vermos fogo cair do céu, não vale a pena. Se não estivermos servindo a Deus no afã de ver o sobrenatural de Deus acontecer através de nossas vidas e nas nossas vidas, é perda de tempo. Eu preciso da mudança de Deus. Eu preciso da transformação de Deus. Eu preciso que esse fogo consumidor consuma todo o meu ser, para que então possamos falar a verdade. Enquanto estivermos vivos dentro de nós mesmos, a verdade não se manifesta em nós, em nada que nós temos. Então, esses homens me chamam muita atenção nessa ótica, nesse prisma. Esses homens me ensinam demais. Todas as vezes que eu leio essa palavra, eu digo a Deus: Deus, me ensina a ser o que tu queres. Porque tem vezes que a gente nós nos pegamos reclamando um bocado, não é verdade? Alguém aqui junto comigo nesse time, nós nos pegamos reclamando um bocado da vida, reclamando um bocado disso. E essa semana eu estava lendo os textos da Bíblia. Eu não gosto muito de dizer assim: Deus me disse, Deus me falou, mas há uma sensação, algo dentro de mim, como se Deus tivesse, o Espírito de Deus ministrando no meu coração, dizendo: a que distância você está olhando para Deus? Eu estou revendo isso. O que eu já fiz para Deus e o que eu não faço mais. Quanto tempo que eu já passei com Deus que hoje esse tempo reduziu. Porque, irmão, se não for para ser de verdade, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, nessa mensagem assim, esse bate-papo rápido, eu quero deixar essa pergunta que me veio ao coração essa semana: a que distância você tem visto Deus? Amém? Hoje o Cláudio vai nos abençoar com a ministração do louvor. Aqui também.
Vamos adorar o nosso Deus, nos derramar a Ele. Tem um versículo que fala: e é chegada a hora em que os adoradores o adorarão em espírito e verdade. E eu lembro quando o Senhor Jesus, quando eu leio a Bíblia e vejo o Senhor Jesus chegando num lugar, toda vez que Ele contemplava as pessoas que estavam próximas dele, Ele sempre olhava o coração. Ele sempre olhava aquilo que você estava pensando, aquilo que você estava entregando, a sua oferta. Ele sempre observava o coração das pessoas, porque é assim que Deus vê. Então que Ele possa encontrar em você um adorador nessa noite, que Ele possa ouvir a sua voz e ver que você está fazendo de cada verso das canções uma oração para Ele. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor. Aleluia, entrego a Ti, Senhor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, oh Jesus, posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Eu posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego, Senhor, entrego a Ti, oh Deus, a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti, oh Deus. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Não temerei mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber
Tua palavra, Senhor, a Tua palavra lançada aos nossos corações, Senhor. Oh, Jesus, é a Tua palavra, Deus. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor. Queremos nos derramar diante de Ti, Deus. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, queremos Te adorar, Senhor. Queremos Te exaltar, Deus. Te exaltar, Deus. Tu és lindo, Deus. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Levantamos um altar, Senhor, de louvor, meu Pai, um trono de louvor, Senhor, para Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, continue louvando, continue adorando ao Senhor. Enche esse lugar com a Tua adoração, enche esse lugar com o Teu louvor, enche esse lugar com a Tua entrega, que Ele possa ver em você um adorador, que Ele possa ver em você alguém que busca, alguém que o deseja, alguém que procura, alguém que está sedento dEle, que você possa estar diante do Senhor nessa noite. Oh,